Procon informa a hora certa. Não mude, continue aqui. Reação FM.com. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em web rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em web rádio. Pessoal! Tudo bom, gente? Aqui quem fala é Juliana Pacheco, Julinha Azevedo, e a gente veio aqui dar um recado importantíssimo pra vocês e super maneiro. No próximo dia 2 de fevereiro, estreia aqui na rádio reaçãofm.com. O que estreia, Juliana? O bloquinho da Conexão Maluca! Pô, vai ser 1 hora de som, interação com os amigos, você pode pedir o seu som, trocar aquela resenha que você já está acostumado. Qual horário, Julinho? É, do meio-dia à 1h, no domingão, você que tá iniciando aí o seu churrasco, né, a sua resenha de domingo, você pode colocar lá no aplicativo da Rádio Reação FM e curtir o bloquinho da Conexão Maluca. Além disso, nos segue lá nas redes sociais, no Facebook Conexão Maluca, no Instagram, @Conexão Maluca Oficial. Peça sua música, mande beijinho, deixa os recadinhos que a gente vai ler todos aqui na rádio, né, Julinho? Com certeza, porque aqui você sabe, né? Aqui você é... Aberto. Mercadorias novas e preços baixos. Esperamos por você. Venha conferir nossos preços. Fruteira Que Barato, Avenida Baltazar Oliveira Garcia, 2949. Acesse www.reaçãofm.com, a sua web rádio. Venha conhecer a empresa Luiz PPCI, venda de material contra incêndio, pronta entrega. Eu disse venda de material contra incêndio, pronta entrega. Os melhores preços você encontra aqui. Telefone para contato 053 2125 7809 53 9840 96701. Endereço Rua General Vitorino 746A, Cidade de Rio Grande. Salve, salve galera, aqui é Débora Otunolá e eu tô passando pra convidar você pra ficar ligadinho pra toda segunda-feira às 19h, dar um confere no programa. Venha nos conhecer, você vai se surpreender. Trabalhamos com marcas variadas, novas e seminovas. Vestuário masculino, feminino, infantil e lingerie. Brechó Maricota, Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, número 3140, sala 106. Telefone de contato 3095-1850. WhatsApp 98335955. Fala galera, aqui quem tá falando é o Pedrinho do Cavaco e eu também tô ligadão aqui na rádio Reação FM. Reação FM. Alô do povo, na sintonia certa. No ar, programa Papo Franco RS, com Dudu Franco, na reaçãofm.com. Salve, salve meu povo! Papo Franco aí na rádio Reação mais uma vez. Hoje, terça-feira, 11 de fevereiro de 2020. Estamos iniciando mais um bate-papo bem bacana. Desde já, quem ainda não tem o aplicativo, baixa o aplicativo da Rádio Reação. Passa aí para o pessoal, divulga aí. E também baixa aí dá para ver o programa agora pelo Facebook. Estamos aí ao vivo pelo Facebook. Hoje vamos ter um bate-papo bem bacana. Vamos falar um pouco sobre a contribuição da polícia no combate ao racismo, ao combate ao fascismo.
Estamos aí com 2 convidados aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho que já está tudo ok. Com Luiz Felipe de Oliveira Teixeira, comissário da Polícia Civil, integrante do Movimento de Polícias Antifascismo, integrante da MNU, Movimento Negro Unificado, e membro convidado da Comissão da Verdade sobre Escravidão Negra, da OAB. Ivonei da Silva, 22 anos de atividade, na sua maior parte nas principais delegacias especializadas como roubos, DENARC, furto, roubos de veículo, homicídios, DRM de São Leopoldo, Corregedoria de Polícia e Comissário de Polícia. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Dudu. Boa noite aos ouvintes da Rádio Reação. Estamos aí, né, mais uma vez, para esse importante debate aqui da questão racial, especialmente na relação com as polícias, né? Que nesse momento, principalmente nesse momento que nós vivemos aqui na sociedade, um momento de retrocesso humanitário, de retrocesso de direitos, de aumento da violência, especialmente contra a juventude negra e as crianças negras. Então é muito importante a gente estar abrindo esse debate com as nossas comunidades, especialmente na rádio, que é uma rádio de resistência na nossa comunidade. Muito importante que seja prestigiado. Boa noite, Volney. Boa noite, Dudu. Boa noite, meu amigo e colega Felipe. Atuante, um guerreiro, um lutador pelo nosso movimento, o movimento da polícia, o movimento negro unificado, né? E uma liderança. Então, estamos bem servidos nessa mesa, né? Estamos bem acompanhados. Bom, eu diria assim que esse tema é um tema bastante interessante e chamou a atenção de muitas pessoas as quais eu convidei para que estivessem com os ouvintes da rádio aqui acompanhando hoje, né? Então eu dou também uma boa noite aos ouvintes, né? E estamos prontos para iniciarmos então essa conversa que eu acho que vai ser de proveito a todos nós aqui que fazemos parte dessa mesa e também a comunidade em geral, porque essa é uma rádio que atinge uma comunidade, né? Uma comunidade negra e bastante interessada também nos nossos problemas, né? Principalmente nos nossos problemas. O que nós vamos tentar fazer com que estes problemas, vamos dizer, tenham uma orientação e até um indicativo de como, né, procurarmos uma saída para eles. Legal. É até bom a gente... Eu estava já há um bom tempo para falar esse assunto, né? Até convidei o Leonel, mas se atrapalhou, né? Acabou se atrapalhando aqui, me chamou agora que não vai poder comparecer. Então, eu peço para ti, se puder ficar, eu acho, nesse microfone aqui, eu acho, não sei se esse aí está funcionando. Dá um alô aí. Reagendamos aqui. Tá tudo ok? Vamos lá. Então, eu já estava há um tempo pensando nesse assunto que acho que tem que ser abordado, porque infelizmente a comunidade, né, a periferia em si, ela não tem uma noção, né, de que tem pessoas que estão no nosso lado, né, que tem pessoas que estão se inteirando para ajudar, que tem pessoas que querem fazer algo diferente, né. Então eu já quero começar abrindo como começou, como se iniciou essa ideia da polícia antifascista. Bom, assim, esse movimento policial antifascismo do Brasil começou a se organizar enquanto uma organização, assim, o pessoal se juntando em 2015, né? Porque depois de muitos anos da gente vir lutando em todos os estados, em todos os lugares, nas nossas polícias, tanto na polícia civil, na polícia militar, nas bases municipais, nos institutos de perícia, a gente vinha tendo alguns guerreiros assim, resistindo, né? Nadando contra a maré, dentro das nossas instituições, onde infelizmente nós somos minoria, né? E não uma minoria no pensamento. É bom deixar claro isso. Mas uma minoria que tem coragem de se expor diante de um sistema que é opressor, inclusive para os servidores das polícias, né? Tu fazer esse tipo de fala dentro da instituição, tu é renegado, né? Tu é massacrado e muitas vezes, inclusive, punido em sindicância. Então tem muita gente que pensa da mesma forma que nós,
mas que, por receio de ser punido, não coloca sua voz em público. Então a gente pensou, bom, precisamos nos juntar, né, em todos os lugares do Brasil para fazer uma resistência. Então, a partir de 2015, começou a se organizar. Isso num encontro lá no Rio de Janeiro. Depois foi implementado e se fortaleceu no Fórum Social em 2019, então, e já tivemos 2 congressos, o último que eu participei no Rio de Janeiro. E a ideia dos policiais antifascismo é isso, é juntar essas pessoas que pensam de uma maneira diferente, que não concordam com esse sistema. E é bom deixar claro o seguinte, né? É que esse sistema de opressão que a gente vive, desse extermínio da juventude negra, dessa violência policial que está todos os dias no jornal, não é só um problema da polícia, é um problema de todo o sistema. Nós temos que pensar que no sistema de segurança nós temos as polícias, mas nós temos o judiciário, nós temos o Ministério Público, nós temos as defensorias públicas, nós temos a OAB, que é a Ordem dos Advogados, né? Então, quando ocorre o caso de um policial cometer um abuso, cometer um crime, e que a sociedade vê impunidade, a culpa não é só da polícia. Tem o Ministério Público que não denunciou, tem o Judiciário que não julgou, né? Tem as defensorias públicas que não fizeram a defesa adequada da vítima. Então, eu estou num sistema montado nessa nossa sociedade para que funcione assim e que se oprima, né, os pobres, especialmente os negros. Então, esse movimento policial antifascismo vem nesse diapasão da gente se unir, os poucos que temos com coragem de abrir a voz, e com esse fortalecimento enquanto movimento, que aí não é o Felipe, não é o Volney, não é o Rad, não é o companheiro Denilson, que é lá de São Paulo, não é o delegado Zacconi do Rio de Janeiro, mas é um grupo, uma organização. Isso também fortalece aqueles que ainda não criaram coragem de se expor para vir lutar com a gente e se fortalecer, inclusive, para fazer a defesa quando for perseguido dentro das instituições. E no caso, quando vocês entraram na polícia, vocês já tinham essa desconstrução, ou isso foi levando com o tempo assim? Olha, eu quando entrei na polícia, né, eu já tinha uma militância assim, sindical, já tinha uma militância nos movimentos de juventude, e na turma que eu entrei a gente teve o privilégio que até pela faixa etária várias pessoas tinham participado desses movimentos, porque a gente era jovem no final da ditadura já. Então a gente já estava respirando aqueles ares de democracia. Então eu já entrei com essa consciência, né? Mas dentro da polícia foi muito difícil. Assim. Quando eu entrei, ainda tinha uma cultura na polícia errada e equivocada, inclusive pela atuação, de que negro na polícia era para ser o motorista do regional, né? Embora a gente tivesse tivesse mais negros na polícia do que tem hoje e muitos bons policiais negros, mas a exceção do negro que servia para ser motorista regional, pelo racismo que tem na nossa sociedade, era o que aparecia como o senso comum, embora aquilo fosse uma minoria das minorias das minorias. Então, eu já vinha com a consciência, mas vivenciando o dia a dia na polícia, que a gente tem o privilégio assim, de conviver com muitas pessoas de todas as camadas sociais, em todas as situações, e principalmente nas situações de dificuldade que a gente lida, no limite, né? Quando as pessoas estão no seu pior momento, vai construindo a gente vai criando outras consciências e se aperfeiçoando, né? Mas o Volney acho que pode contribuir um pouco, né? Se deixar eu falo sozinho aqui. Pois é, a minha entrada na polícia se deu num momento de transição de uma etapa onde a polícia, antiga polícia, tinha que se modernizar, precisava se modernizar, e era um anseio da sociedade que aquilo acontecesse. E de que forma isso ia acontecer? Bom, novos policiais entraram com uma nova mentalidade. E isso eu posso afirmar porque, em conversa com meus colegas, e o que eu estou falando, Felipe, é bastante verdade, entendeu? Nós criamos dentro da polícia uma nova mentalidade de agir, de comportamento, né, de atendimento à sociedade, né?
Então, isso privilegiou para que nós também trouxéssemos, dentro da bagagem que nós tínhamos, que eu também participei de movimento negro na minha juventude, fui atuante no movimento negro na minha juventude, né? Trouxesse para dentro da polícia um órgão opressor, um órgão, na ocasião, era óbvio isso que acontecia, né? Então, dentro daquele espaço ali, a gente atuar e, ao menos, expor as suas ideias, né? E tentar modificar a polícia. Isso foi acontecendo ao longo de um tempo. E essa mudança, vamos dizer assim, vem com a nossa consciência, trazendo a nossa consciência de que é o seguinte: nós somos um povo que serve só para algumas coisas, inclusive dentro da polícia, como tu falaste, mas que não podia continuar sendo assim. Nós tínhamos que mostrar que nós tínhamos que nós temos um objetivo. Eu digo temos porque até hoje é assim, né? Nós temos um objetivo. E o objetivo é qual? É nosso destaque como negros, como pessoas que pensam, que agem e que estão a serviço da sociedade. Nós estamos a serviço da sociedade. Nós não estamos a serviço de um Estado que nos paga mal, nos trata mal, nos treina mal. Então, assim, nós estamos a serviço da sociedade, que é a quem nós devemos a satisfação, a quem nós temos o dever de cumprir com a nossa obrigação. E assim foi se moldando essa nova mentalidade. Eu digo assim, o racismo e o fascismo, para mim, são duas coisas que elas têm em comum o ódio e a intolerância. Eu estou entrando direto já no assunto. Sim. Eles têm em comum o ódio e a intolerância. O ódio por não aceitar e se sentir superior, né? Se sentir superior ao seu semelhante. A intolerância por não aceitar a presença daqueles a quem eles rejeitam. Então, isso anda de mãos dadas. A nossa, vamos dizer assim, contribuição para que isso ocorra menos, não digo que não ocorra porque nós estamos vivendo um momento muito difícil na nossa sociedade política brasileira. Então, para que isso não atinja o nosso povo como tem atingido, né, de maneira tão intensa nos últimos momentos aí da nossa vida, nós temos a obrigação, nós temos o compromisso de orientar, nós temos o compromisso de ditar o caminho, já que nós estamos lidando com algo bastante delicado. Né? Então é isso. Nós estamos, prontos para auxiliar no que puder. No caso, os ataques, no caso, fascismos, que a gente vê direto aí, que agora virou uma moda, até, eu acho que até 5, 6 anos atrás a gente não via falar nisso, né? Agora, de uns 2 anos para cá, direto a gente ouve falar. E a gente vê que isso acontece bastante de gente que mora em bairro nobre, né? Pessoal do Moinhos de Vento, pessoal, principalmente ali no Moinhos de Vento, para aquele lado ali, qual é como vou dizer assim para vocês, qual o trabalho que vocês estão desenvolvendo? Vocês têm mais ou menos um mapeamento dessas áreas onde se encontram os fascistas nessas regiões aí? Assim, nós temos que deixar claro uma questão, assim, esse nosso movimento dos policiais antifascismo, né, é uma organização de alguns policiais, né?
que são Não é minoria todos, né? dentro das instituições e que as instituições, inclusive, olham meio de costas para nós, né? Um movimento de resistência dentro das instituições. Entendi. E por isso a gente busca essa relação com a sociedade para que a gente se fortaleça de buscar essas soluções. O nosso objetivo ele não é fazer assim, um trabalho técnico de mapeamento, porque isso já tem vários levantamentos feitos, né? Pelo Fórum de Segurança Pública, pelo IBGE, então os dados estão aí. E o que acontece nesse momento assim, de ascensão do fascismo? Assim, as pessoas estão se mostrando, né? A nossa sociedade ela foi formada assim, na base do racismo, né? Steve Biko já dizia que não existe capitalismo sem racismo, né? O racismo é fruto do capitalismo. Toda a riqueza brasileira ela foi fruto da escravização dos negros, né? Os negros criaram tudo que tem aí, tudo que é riqueza, tudo que é patrimônio, foi os negros que criaram. Porque se fala muito, porque os italianos vieram desenvolver. Bom, quando a imigração italiana, europeia, japonesa chegou no Brasil, o Brasil já era o maior exportador, o maior produtor de alimentos do mundo. Já era o maior produtor de café, o maior produtor de açúcar, que era o chamado ouro branco e ouro negro, que era a maior riqueza que tinha na época, que valia mais do que o ouro, né? E os negros não vieram da África, não foi por acaso assim que os europeus foram escravizar os negros na África. Foi tudo bem pensado, né? Bem pensado, por quê? Porque os negros na África já dominavam toda a técnica da agricultura e toda a técnica da mineração. Então foi por isso que eles foram trazidos para o Brasil. Não é porque o índio era indolente, como diz o nosso vice-presidente Mourão, né? Apesar dele ser índio, então, e mais indolente do que ele, né? Fica lá só jogando bola, não faz nada lá, né? Mas não foi por o índio ser indolente. Foi porque os negros tinham conhecimento da agricultura de produção e da mineração, para trabalhar nas minas, né, em Minas Gerais, na Bahia. Então foi os negros que criaram toda essa riqueza, abaixo da escravização. Então essa nossa sociedade, assim, ela odeia o negro porque o negro era um objeto, era um animal que era explorado e que se libertou, e eles não admitem isso. Então, é lógico que sempre vai ter essa carga assim, de exploração do negro, e nós temos que ver assim, que quem forma o senso comum na sociedade, né, é quem tem o patrimônio, quem tem a imprensa, quem tem o jornal e quem tem a educação, que é uma educação europeia. Nas escolas a gente nunca aprendeu a história do negro, quanto o negro contribuiu. Por quê? Porque eram os brancos que escreviam. Então o nosso movimento vem para isso, porque a gente pensa o seguinte, que para resolver esses problemas, no caso da violência policial, que é um sistema todo, como eu disse, é preciso que a sociedade se apodere disso. Então é preciso que a sociedade quebre o que o senso comum coloca que o problema da polícia é problema do Estado, é problema dos entendidos. Não, a sociedade, que é fruto, né, que é o beneficiário desse serviço, porque é um serviço público, tem que se apoderar disso para fazer o controle social e dizer que tipo de polícia ela quer. E nosso movimento tem esse objetivo, nos aproximarmos da sociedade para fazer essa discussão junto com a sociedade, de buscar um novo caminho para um novo modelo de segurança pública, que é o que a gente busca, né? E afora as questões mais técnicas que a gente busca aí, como a carreira única nas polícias, como o ciclo completo e outras coisas, tem essa questão do controle social da população sobre o sistema de segurança pública, que, como eu disse, não é só as polícias, mas tem o judiciário, tem o Ministério Público, as defensorias. Quando nós nos deparamos com situações como aquela lá em São Paulo, que um comandante de guarnição, vamos dizer, passa a ordem para seus comandados que no Morumbi o atendimento aos moradores é feito de maneira cortês, e que fora dali eles devem ter um comportamento, vamos dizer assim, de mais agressividade. Eu diria agressividade porque são nas comunidades mais pobres, mais carentes, as comunidades negras. Aí nós vemos o seguinte, que há um erro de comportamento, há um erro da própria Secretaria de Segurança na orientação dos seus comandantes para que repassem aos seus comandados. Não é justificar através
da condição social melhor ou pior, um atendimento diferenciado. Não existe, todos têm direito ao mesmo tratamento, ao tratamento urbano de um policial. E isso é o que, vamos dizer assim, nós vemos que falta. Falta um treinamento adequado para lidar com o público, falta uma orientação de como se deve lidar nas comunidades. E aí estaria dizendo assim, poxa, mas aí quer o tratamento, está falando do tratamento diferenciado lá, mas pede um tratamento diferenciado para a comunidade? Sim, a comunidade que é sofrida, ela precisa de um tratamento diferente, não só do policiamento, mas também da presença do Estado. Se o crime existe naquelas comunidades, este criminoso, ele viu que tem chance de atrair essa comunidade e não deixar com que vamos dizer assim, está permitindo que o Estado não faça o seu trabalho. Mas o Estado tem que fazer o seu trabalho social dentro dessas comunidades. E para isso, também as polícias, elas têm que estar preparadas para atender essa comunidade, não como sendo inimigo da comunidade, mas aliado. É que amigo. A comunidade ficou como vilã, né? É sempre. Eu trabalho também, trabalhei um bom tempo no ramo da segurança. E aí, nos treinamentos que eu fazia, sempre tinha a comunidade, o pobre, o preto era sempre o inimigo, né? Uhum. Eles botavam sempre como inimigo, né? Então, provavelmente eles passam isso aí também, né? Exato, que a gente tem, isso é uma coisa que a gente precisa perceber, né? Que a sociedade vai formando o senso comum. Então, uma das coisas que você cria é que as polícias são uma coisa à parte, parece que veio do outro planeta, né? Que não faz parte da sociedade. Não, todas as pessoas que estão na polícia, todos os policiais, vêm desta nossa sociedade, que é uma sociedade racista e preconceituosa. E não é porque ele fez um concurso público que passou que ele deixou para trás toda aquela carga de preconceitos dele, né? Agora aí é que está a questão do que as nossas elites querem das polícias. Nossas elites querem as polícias isso, massacrar o pobre para resguardar os direitos deles. Tanto que a legislação feita, ela pune com maior rigor os crimes contra o patrimônio do que os crimes contra a vida, né? Por exemplo, assim, um crime assim, a condenação por um crime, a pena por um crime de furtar ou roubar um carro, ela é maior do que a pena para uma criança que é abandonada, né? O que é um absurdo, assim, se a gente pensar enquanto humanitariamente. Mas se a gente for pensar a construção das leis todas, elas são para isso, para defender o patrimônio. Patrimônio de quem? De quem é o dono de tudo nesse país, que é uma minoria. Agora, nós temos que ver assim, que todas as pessoas que estão dentro da polícia não são iguais, não são homogêneas, né? Sim. E o sistema vai oprimir. Mesmo durante a ditadura militar, tem muitos crimes atribuídos aos policiais que não eram cometidos pelos policiais, que eram cometidos pelo pessoal do Exército. E dentro da polícia também tinham setores que se entregaram ao governo ditatorial e que perseguiam inclusive os colegas que não concordavam com isso, né? Então há uma disputa de hegemonia dentro das forças policiais e que nós que estamos desse lado mais humanitário de preservação dos direitos de todos precisamos dessa unidade com a sociedade para vencer essa barreira. E como é que nós vamos vencer? A partir da conscientização, da formação, de ter um outro tipo de formação. Eu, por exemplo, em 2014, eu agora estou com 27 anos de polícia. Em 2014, pela primeira vez, eu entrei na academia de polícia para fazer um debate com os alunos. Por quê? Por causa dessa visão humanitária não era chamado. E aí eu fui fazer um debate sobre questão racial com uns colegas que já eram policiais e que estavam fazendo uma reciclagem. Policiais que tinham ali uns 5, 6 anos de polícia. Quando eu terminei a minha aula, debate com eles, uma colega veio falar comigo, meio de escondidinho, assim, com medo, que eu visse que ela estava falando, e me dizia: comissário, que bom que veio o senhor falar para nós sobre racismo, que é um militante da área que entende da área. Porque quando eu fiz o meu curso de formação, a pessoa que deu a aula para nós de direitos humanos
disse que a culpa da escravização dos negros era dos negros mesmo que vendiam os negros na África, né? Então essa é a formação que nós temos, que já evoluiu muito, ela já foi muito pior, mas precisa avançar mais ainda né? Utilizam como forma de justificativa, né? O que é, eu diria até ridículo. Isso é uma justificativa. Porque isso, e aí a gente vê, qual é o problema dessa colega que deu essa aula, né? Não é a culpa da academia de polícia, mas essa formação que ela tem na universidade, essa formação que ela tem no ensino médio, né? Essas coisas que eu conheço hoje sobre a questão racial, eu não aprendi na escola, não me ensinaram. Não, mas pelo contrário, né? O mais engraçado, se a gente for parar pra ver, a nossa história nunca foi contada na escola. Nunca. Aí essas pessoas, além delas saber que nossa história nunca foi contada, elas... Aí tiraram aí essa história que o negro escravizou o negro. Exatamente. Sabe? E aí é uma coisa que fica Mas muito... sabe que é uma coisa muito interessante? Isso aí, por exemplo, assim, eu vejo assim como vem... Isso aí vem de casa. Porque, assim, ninguém nasce racista. Ninguém nasce fascista. Sim. Na minha opinião, as pessoas, elas se tornam boas ou más, ruins, racistas ou fascistas, vendo dentro da sua própria casa e dentro da sua comunidade, como isso, comunidade branca, tá? Branca, porque não vai nascer na comunidade negra, né? Óbvio. Mas o comportamento dos seus avós, dos seus pais, da história que foi contada, que sempre a história do imigrante é a mais bonita, é a mais, vamos dizer assim, que mostra ele como o trabalhador. Claro que o imigrante é um trabalhador, mas a história do negro é de sofrimento. A história do negro vem contada por pessoas, pelos nossos ancestrais, trazidas à força, a ferro, para o nosso país. Então, por que a nossa história é mais feia? Por que a nossa história não tem que ser contada porque tem vergonha de contar o que realmente aconteceu? Nós pagamos até hoje esse ônus. Nós pagamos até hoje o ônus de, vamos dizer, de esconderem a nossa história e até nos nossos próprios nomes. Nos nossos próprios nomes que nós tivemos, os nossos ancestrais tiveram que renegar e assumir nomes de senhores. Então, assim, isso tudo começa dentro de casa. E hoje, também, quando nós vemos alguém com ideias fascistas, com atitudes fascistas, com atitude racista, isso tem início lá, uma origem. E essa origem certamente é no seu seio familiar. Digo isso sem medo algum, porque não é culpa daquele ser que cresceu ouvindo que ele era melhor que o coleguinha, o negro, né, que não deixava brincar com o negro, então ele era melhor. Isso vai incutindo na cabeça. Sim, mas eu acho que também rola também um pouco da empatia, porque a história está aí, né? Porque por mais que às vezes a gente está conversando isso aqui, em grupos de amigos a gente vai falar, mas sempre tem mas não vem sempre tentando botar uma posição contra, né? O que acontece é que todo o sistema da nossa sociedade ele foi montado para poder escravizar os negros. E depois, para manter essa grande população de negros e pobres excluída dos direitos da sociedade, foi preciso criar uma imagem, uma concepção, uma percepção de que eles eram inferiores, né? Começou isso com a própria igreja dizendo que os negros não tinham alma. Depois pseudocientistas, né, que hoje cientificamente é comprovado que era totalmente equivocado as teorias dele, como o Gobineau, né, que dizia que o negro era naturalmente, antropologicamente inferior, que pelo formato da cabeça ele era tinha tendência à violência, tudo, né? Mas eles criaram essa concepção. E nós temos que ver que isso começou já quando foram invadir o continente africano, né, para poder explorar, já inferiorizar os negros.
Então aquela cultura dos negros já passou a ser bruxaria, passou a ser do mal, passou a ser inferior. E depois no próprio Brasil, antes de terminar a escravidão, né, que terminou não porque os brancos eram bonzinhos, queriam libertar os negros, mas porque havia vários fatores econômicos e sociais que determinavam isso, como a industrialização na Inglaterra, né, que precisava então ter trabalhadores que ganhavam salário para poder consumir, e por isso a Europa já tinha proibido o tráfico de escravos e o Brasil continuava traficando ilegalmente, então, porque até então o tráfico era legal, né, era garantido por lei. E aí ficou muito caro, porque cada navio que os ingleses abordavam, eles soltavam os negros, libertavam os negros, começou a ficar muito caro, e as próprias revoltas, porque já havia muita revolta no Brasil, já havia muita fuga de escravo, e os escravos que estavam no quilombo, então, resistindo em lutas contra os brancos, e aí há aquela revolução no Haiti, feita pelo povo negro, que exterminou todos os brancos que estavam escravizando eles, e derrotaram nada mais, nada menos do que o poderoso exército de Napoleão Bonaparte. Inclusive, Dom João VI fugiu de Portugal para o Brasil, fugindo do Bonaparte, né? Exato. Então, o medo de que isso se repetisse no Brasil levou eles, então, a construir a libertação dos escravos. Mas, antes de libertar os negros, já começaram a criar leis para excluir os negros. Aí passaram a ser crime o conhecimento das nossas negras da cura das ervas medicinais, passou a ser crime, ser bruxaria, criminalizar a capoeira, criar o crime de vadiagem. Aí o que aconteceu? Largaram os negros na rua, sem emprego, sem casa, sem ter onde trabalhar, aqueles milhares de negros, o que eles iam fazer? Ficar na rua, não tinham onde morar, não tinha trabalho, porque o trabalho deram para os imigrantes. Aí era crime ficar 2, 3 parados na esquina sem trabalhar. Era crime se usasse a capoeira para se defender. Era crime cultuar a nossa religião, né? Tudo era crime. Então aí começou... E foi um processo de eugenia, né? Isso. E aí começou então o que a gente vê hoje, que é o encarceramento em massa do povo negro. Começou aí. Uhum. Então todo o sistema da sociedade foi criado já para manter os negros na exclusão, né? E isso está na mentalidade das pessoas, inclusive porque isso é ensinado na escola, hoje ensinado na TV, ensinado nos livros, teorias, e muitas famílias de negro que não têm acesso ao verdadeiro conhecimento acabam reproduzindo isso. Acredito nisso. Mas não é culpa deles, a sociedade está todo dia colocando isso na tua cabeça, né? E até como forma de resistir, porque as nossas crianças vão para a escola, onde tem a maioria de brancos, aqui no Rio Grande do Sul, e ela é a mais pobre, ela que tem a roupa mais surradinha, vai muitas vezes para a escola sem comer e é discriminada dentro da escola. Então, uma maneira dela conseguir resistir e ser aceita é reproduzir contra os outros irmãos negros esse racismo, para poder ser aceita ali. Então, os nossos negros acabam sendo refém. Então, a maneira da gente resistir a isso e acabar com a situação é isso. É esses debates, é esse conhecimento, essa troca de ideias para que a gente possa ir se conscientizando e montando um bloco de resistência. Principalmente nesse momento difícil que nós viemos de avanço aí da questão do fascismo, né? Verdade. O Cauê Kamal aí mandou agora uma pergunta aqui. Qual seria o impacto da consolidação da sociedade do projeto da Lei 182/2017, que prevê a criação de uma delegacia contra crimes raciais? E por que muitos casos de racismo não são encaixados como injúria racial de maneira equivocada? Bom, assim, vamos começar pelo final da pergunta dele, né? O que a gente lutou, o Movimento Negro Unificado e outras organizações do Movimento Negro, é para que se efetivasse aquilo, né, do crime de racismo, que já havia previsão na Constituição, né, a Lei Caô, que dizia que racismo é crime, mas ela não estava regulamentada, estava na Constituição, mas não estava regulamentada. Só que nós temos que entender assim, que nós vivemos numa sociedade de hegemonia branca. E quando foi para implantar a lei do racismo inafiançável e imprescritível, houve resistência do lado de lá. E quem é que faz as leis? O Congresso, que é representado por quem? Pelos brancos. A maioria dos deputados e senadores são grandes fazendeiros que foi quem escravizou os nossos antepassados. E que é de lá que vem essa fortuna. Isso eles não ganharam trabalhando, eles ganharam explorando, vendendo o nosso povo negro. E eles são os deputados, eles não vão fazer uma lei para punir eles mesmos, que eles sabem que são racistas, né? Depois vai para o judiciário. Se tu pegar aí hoje
qualquer dos nossos desembargadores, ministro do STF, for ver a árvore genealógica dele, tu vai ver que o antepassado dele lá era fazendeiro que escravizava os negros. Senhor. Então, dentro disso, o limite que se conseguiu foi que eles criaram a injúria racial. A injúria racial é para quê? Para pegar aquele crime de racismo e dar uma aliviada. E dar uma aliviada, né? Com certeza. Não é o que nós negros, porque assim, não existe injúria racial. Porque quando tu pega uma pessoa branca e tu chama ela, com perdão da palavra, de vagabunda, tu não diz branco ou branca vagabundo, só diz vagabundo, né? Porque tu não quer ofender a raça branca. Agora, quando é negro, tu não diz seu vagabundo, tu diz, não, negro vagabundo. Porque ali está toda a carga de racismo de toda uma comunidade negra, de todo um povo negro. Então, vagabundo é a palavra mais leve, a ofensa maior que ele está fazendo é te chamar de negro. Né? Então, tudo é racismo. Mas esse foi o limite que conseguiu, ou se aprovava a lei assim, ou não se aprovava nada. Então, o que nós temos que continuar lutando e conseguindo provas é para, quando há um caso de racismo, que a gente tenha prova suficiente para não deixar que ele seja desclassificado para injúria racial, mas que seja punido com racismo, que é o crime mais grave. A segunda parte, que é a delegacia. Bom, nós no movimento negro, nós lutamos por isso, né? Para que tenha uma delegacia, para que tenha atendimento dos crimes raciais. Agora, e assim, nós no Movimento Negro Unificado estamos nessa luta desde 78, quando o MNU foi formado. Porque quando o MNU surgiu, fora toda uma conjuntura que havia de ditadura militar, mas dois fatos, assim, 3 fatos foram essenciais. Uma discriminação que 4 jovens negros, que eram jogadores do time de voleibol do Clube de Regatas Tietê, foram discriminados porque os sócios brancos do clube não queriam que eles entrassem na piscina. A outra foi a prisão de um feirante, né, o Robson Silveira da Luz, que foi acusado de furtar frutas na feira onde ele trabalhava e morreu sob tortura numa delegacia de polícia. E o terceiro fato foi o assassinato do operário Newton Lourenço pela polícia militar no bairro da Lapa, em São Paulo. Então, isso fez com que várias organizações do movimento negro se juntassem e fundassem o MNU para lutar nessa resistência. Então, a criação da delegacia é importante, né, como um marco referencial de que quer se punir o crime de racismo com rigor. Mas só a criação da delegacia não resolve. Primeiro, porque precisa uma política de formação dos policiais que vão trabalhar ali, para que eles tenham assim uma concepção do que é o racismo, entendam o que é o racismo, entendam o que uma pessoa negra sofre enquanto racismo, e também tecnicamente para saber apurar as provas de maneira correta. Porque assim, o racismo ele não está só no nível policial, ele não é só uma delegacia que vai resolver, até porque tu coloca uma delegacia em Porto Alegre, mas os outros municípios. E a polícia nunca vai ter estrutura para montar delegacias em todos os lugares. Então ela é importante como um símbolo, né? Tem uma especializada que trata os crimes raciais, mas é preciso formação para os policiais. E depois, é preciso uma formação, assim, uma conscientização de todo o sistema. Inclusive, nós da Comissão da Verdade da Escravidão Negra estamos conversando com a chefia da Polícia Civil para realizar um seminário para debater isso, mas não só um seminário, mas estabelecer protocolos de atendimento entre a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, para que se tenha efetivamente um bom atendimento. Porque nós temos que pensar, há poucos dias aí a gente viu, eu quero citar aqui, uma sentença que uma juíza deu, né, e onde ela dizia que ia condenar eu até tenho anotado aqui os detalhes dela, que ela ia condenar, no relatório dela da sentença, né, um jovem branco, um homem branco que foi acusado por ter cometido um latrocínio, que é matar uma pessoa para roubar. Então ele matou uma pessoa para roubar, acusado desse crime, mais uma tentativa de latrocínio. E a juíza escreveu na sua sentença o seguinte, o réu não possui o estereótipo padrão de bandido, possui pele, olhos e cabelos claros, não estando sujeito a ser facilmente confundido. Porque na cabeça do judiciário, com raras exceções, né, o que é o bandido? É o negro mal arrumado.
Então, um branco que está bem vestido, ele não tem o estereótipo do bandido. Então, nós precisamos quebrar esse paradigma. Então, a delegacia é importante. Nós, no Movimento Negro, viemos lutando para isso. No nosso relatório da Comissão da Verdade, na área da segurança, que fui eu e o Major Albuquerque que coordenamos, tem um apontamento, vai sair uma recomendação para a polícia, para a Secretaria de Segurança e para o Judiciário, de que se crie esse espaço em todo o estado de delegacias ou cartórios para atender o povo negro, mas também na necessidade de formação tanto das polícias, do Ministério Público e do Judiciário. Então a delegacia é um passo importante como símbolo, mas só isso não vai resolver o nosso problema, né? Eu tenho outra pergunta aqui, o Vani mandou para mim agora via WhatsApp. Ele questiona aqui: o policial deveria ter muitas ações integradas com a comunidade, construir uma imagem positiva. Todos os dias a mídia mostra muitas ações negativas, mas pouco se fala nos projetos de inclusão. O policial é ou deveria ser herói da vida real? Quais são hoje os projetos de integração da Polícia Gaúcha com a comunidade? Primeiro eu só discordo uma coisa, né? Eu acho que eu sou contra esse negócio do herói, né? Eu acho que nós todos somos seres humanos. Sim. E nós policiais somos trabalhadores como qualquer outro com os mesmos problemas. Nós estamos aí há quase 6 anos recebendo nosso salário parcelado com 2 meses de atraso, né? Nós somos desvalorizados, sem condições de trabalho, horas extras cortadas, o custeio, verba para combustível, para telefone, tudo cortado pela metade. Então, nós somos um outro trabalhador sofredor que nem com o outro. Precisa colocar essa consciência. E ele tem razão, as polícias precisavam ter projetos de conversa com a sociedade. Nós já tivemos isso, né? No governo Olívio Dutra, nós foram criados isso. Durante o governo Tarso Genro, foi criado aí os territórios de paz nos bairros mais conflituosos para ter esse diálogo com a comunidade. Só que agora nós estamos em governos que pensam completamente diferente, que estão defendendo uma elite que quer mais massacrar o povo. Então precisa. E para isso se efetivar, o que é preciso? É preciso que nós, policiais que pensamos diferente, assim como a sociedade, pressionem para que isso aconteça. Então a comunidade precisa se organizar nas suas associações de bairro, nas suas associações do time de futebol do bairro e cobrar do Estado que a polícia se aproxime positivamente. E a outra coisa que ele tem total razão é isso. Por que a mídia só mostra quando o policial comete um crime, quando o policial comete um abuso, e não mostra os bons policiais que fazem as boas ações, que têm as boas relações com a comunidade? Eu sou natural de Bagé, e quando eu trabalhava em Bagé, eu fazia um bom trabalho lá, mas tinha também o Major Flores, da Brigada Militar, que na época era capitão, que nas horas de folga, ele dava aula de capoeira para os meninos negros das comunidades periféricas, né, que estavam ali em situação de risco. Por que a mídia não mostra isso? Porque a mídia representa essa elite que não quer uma polícia que dialogue com a sociedade. Ela quer uma polícia que entre no bairro chutando tudo que é porta, sem mandado de segurança, mas que quando vá para o moinho de vento, eu diga sim senhor, não senhor, para os seus filhos que estão na esquina fumando, cheirando cocaína, fumando maconha. Então, nós temos que pensar isso. Isso é o que Marx dizia, esse cara disse que não disse, mas é a luta de classe. Sim. É a luta do povo trabalhador contra a elite. E para nós negros, além da questão da luta de classes que não nos contemplam, tem a luta de raça, é uma luta de raça e classe. Então precisamos nos organizar para isso. E eu acho que na questão periférica, assim, falando agora não só racial, mas também de quem mora na periferia, também acho que deveria haver um pouco mais de vontade também dos organizadores, como é que se chama? Os presidentes das comunidades. Sim, ali, associações. Né? Associações, as lideranças. Né? Para ter esse bate-papo, né? Que às vezes eles acham que não há como ter um bate-papo, isso aquilo. Até um dos motivos que eu resolvi para fazer esse programa, para poder mostrar esse lado, né? Dudu, assim, ó, eu vejo assim, as pessoas muitas vezes elas veem o policial, e isso o Felipe sabe bem, tu colocasse exatamente como um ser de outro planeta. Mas de onde é que veio esse policial? Na maioria das vezes ele vem da comunidade pobre, da comunidade negra, ele é oriundo também desta comunidade. Só que ele recebe ordens, ele recebe treinamento, ele recebe orientação que ele acaba se transformando no quê?
no agente do poder público que está lá para defender os interesses do poder público e de uma elite. Então ele acaba se afastando dessa comunidade. Enquanto que ele deveria não, ele também, como pertencente a essa comunidade, ele deveria estar integrado a ela. Ele deveria estar passando aos orientadores, aos seus orientadores, informações sobre a comunidade tem mais trabalhadores do que criminosos. Claro que existem criminosos, claro que a polícia tem que combater, isso é óbvio que sim. Nós não somos uma sociedade desorganizada, mas estamos desorganizados quanto ao tratamento das comunidades carentes, das comunidades negras, das comunidades pobres. Nós fomos, naquele histórico que o Felipe colocou ali, nós fomos jogados, depois de libertados, entre aspas, para a periferia, para os morros, e onde hoje, na sua maioria, continua. Uhum. E criou-se essa ideia de que o pessoal que mora nessas comunidades, né, afastadas pelo próprio branco, né, afastadas, são diferentes e têm que ser tratados de maneira diferente. Não, claro que não. Tem que haver uma integração. E eu sempre fui na minha vida profissional, hoje aposentado, a favor de que nós tínhamos que ter esse diálogo. Mas a dificuldade de colocar isso dentro da nossa organização é muito grande. É muito grande porque tu é visto de maneira como se tu não pertencesse, vamos dizer assim, àquele grupo que está ali com ideias de somente, vamos dizer assim, de colocar o que pensa o opressor. Então, isto assim, isto nos faz repensar. Isso hoje, eu acho que seria o nosso maior, vamos dizer assim, objetivo, e isso passa também pelas comunidades e as suas lideranças. Tentar se aproximar daqueles policiais que hoje comungam da mesma ideia que nós estamos comungando. Se aproximem. A Patrícia aqui perguntou qual a solução se o Estado ordena as discriminações. É a mesma história de sempre, a resistência que a gente tem desde o nosso povo negro. O nosso povo negro, assim, a vida dele é resistir, né? Resistiu na África, a invasão, no Haiti o pessoal fez a resistência, nós resistimos durante a escravidão, porque quando eles eram escravos, assim, eles não ficaram lá de braços cruzados esperando que um branco fosse lá libertar eles, né? Eles lutavam, fugiam, eram recapturados, espancados, fugiam de novo, formaram os quilombos, por isso que a gente tem milhares de quilombos espalhados pelo Brasil. Depois, a vida após a libertação também foi de resistência, né, dos trabalhadores nas greves, e hoje é isso, assim, nós que somos poucos resistir. O Estado sempre foi opressor e sempre determinou o extermínio dos pobres e dos negros. Mas nós resistimos até hoje e continuamos aqui. Fazer o que tu faz, num clube de mães na periferia, na escola, se recontando a nossa história, debater, repassando a nossa história. Eu tenho comigo, até me corrige se eu estiver errado, que eu acho que também falta um pouco da gente ir para a rua, né? Com certeza. Eu acho que falta um pouco da gente ir para a rua e começar a fazer a coisa acontecer, não digo na violência, mas ir para a rua, gritar e chegar, tá demais, né? Sim, considerações finais aí, temos 5 minutos ainda. Quer deixar algum recado? Eu queria deixar um recado, isso, né? Que nós precisamos cada vez ter mais debates e as pessoas da comunidade ter a consciência, assim, que os policiais também são um trabalhador, né? Exato. E que a gente tem que se aproximar, nós que pensamos iguais,
para que a gente consiga convencer, inclusive, a maioria dos policiais que não se enxerga como trabalhador, que se enxerga como trabalhador, e quebrar esse mito do policial herói ou do policial que é diferente, né? Então, nós somos todos pessoas, somos todos seres humanos, oprimidos, e precisamos nos juntar para resistir e construir uma quantidade suficiente para que a gente possa ir para a rua em condições de lutar contra esse sistema. E para quem está chegando agora, policiais que estão chegando agora, alguns deles têm algum trabalho sobre isso, assim, de desconstrução? Sabe que isso abusando um pouco do tempo, né? O Volney aqui, que eu conheço por Neneco, fiquei sabendo o nome dele agora, que era o que tu me falou. Mas assim, quando nossas turmas entraram, houve uma quebra de paradigma na polícia, porque nós tínhamos uma polícia que era da época da ditadura, embora a maioria não concordasse, era uma minoria que concordava, mas eram pessoas, inclusive, com pouco estudo. Quando eu entrei, tinha colega que não sabia, era o tempo da máquina de escrever, tinha colega que não sabia datilografar. Exatamente. Né? E a gente teve um avanço nisso. Imagina tratar o seu semelhante. Hoje nós temos assim um avanço, porque com a exigência de nível superior, nós temos policiais tecnicamente, juridicamente mais preparados, mas tivemos um retrocesso nessa consciência de trabalhador, porque tem entrado jovens da classe média alta, que não reconhecem a comunidade. Porque na nossa época, quem entrava para a polícia era basicamente o povo da periferia. Era pobre, filho de pobre, trabalhador, que entrava para a polícia com uma maneira de ter uma estabilidade, um emprego estável. Hoje se tornou chique ser policial, e com a melhoria, inclusive, da remuneração e o aumento da exigência de curso superior, tem uma certa elitização. Mas, mesmo assim, tem muitos colegas novos que entram, que vêm para esse debate e que têm essa consciência. Deixar um abraço aqui para a Roseli Carvalho, uma das comunicadoras aqui da rádio, Patrícia Cristina de Oiá, também está sempre compartilhando aqui o Papo Franco RS, obrigado, Patrícia. Claudete Fontoura, Janice Pacheco, Kene Aquino, Cauê Camal, Adriano Nascimento, muito obrigado aí por vocês estar sempre compartilhando e divulgando o trabalho da Rádio Reação aí. Desde já agradecer mais uma vez pelo programa Papo Franco, é rápido, a gente vai conversando aqui. Passa rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Coisa para debater. Agradecer de coração a presença de vocês. Muito obrigado mesmo, para a gente poder mostrar esse lado para o pessoal mesmo. Papo Franco RS aí na Rádio Reação, no Facebook, também baixa o aplicativo da Rádio Reação, quem ainda não baixou, para ouvir só, além do programa Papo Franco, também os outros programas que rolam aqui na programação da Rádio Reação. Então vamos ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado a todos que curtiram, a todos que estão compartilhando. As últimas entrevistas também ainda estão sendo compartilhadas, estão sendo bastante divulgadas. Está subindo também lá para o YouTube. Muito obrigado de coração. Papo Franco RS vai encerrando por aqui. Desde já, muito obrigado. Valeu, gente. O meu castelo tem um quarto só e amianto pra cobrir minha cabeça. Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta e mora lá o passarinho verde da esperança. Quem tenta incessantemente alcança. No balanço das andanças aprendi a sobreviver.